Boa noite, todo mundo do esse humilde canal, Jorge Paulo. Hoje a gente vai bater um papo com o Anderson Xavier sobre espiritualidade, para a gente desenvolver um pouco nossos estudos, nossa doutrina, ver se a gente está caminhando um pouco no caminho do próprio Cristo. Só responde uma coisa para mim, quem está aí do lado de lá, está ouvindo bem ou não? Responde aí. Diga lá se estão ouvindo bem o Jorge, está ouvindo bem aqui o Xavier também. A gente já fez um teste antes, né? Mas é vocês que têm que saber certinho, né, Jorge? Isso. Só para a gente começar sossegado. Vocês têm que saber certinho, né, Jorge? Estou testando aqui, viu? Tá tudo bem, tá tudo bem. Ok. Deixa eu avisar lá nos grupos que estamos ao vivo, né? Hoje a gente está criando esse trabalho com o amigo Anderson e tudo no meu canal, por quê? Para que a gente consiga desenvolver um pouco o nosso lado espiritual, tire um pouco das dúvidas de vocês também conheçam um pouco do trabalho do menino Anderson, como eu vou falar, e quando eu estiver no dele, como vocês sabem também um pouco do meu, tudo, mas de uma forma assim mais abrangente, como diria. Bom, vou começar com a pergunta mais sutil. Não é difícil, né? Olha, só que tenho certeza, as perguntas que eu fiz nem eu mesmo sei responder. Não, tô brincando, é só para dar uma descontraída. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: o que é a espiritualidade para você? Eu respondo sim, mas antes de mais nada, sabe, Jorge, eu tenho que acalmar esse povo que está aí no chat, sabe por quê? Eu sou visita, né? Então aqui é a casa deles, né? Alguns são lá do meu canal que estão aqui também, minha gratidão desde já. Mas eu estou nessa casa, que é do Jorge, da Sônia e de quem é inscrito deles aqui. Então, gente, eu venho com muito carinho, peço licença para entrar na sua casa. Não vim tomar espaço de ninguém, tá bom? Mas o que eu venho trazer hoje, né? Espero que colabore com vocês com conhecimento diferente também, né? Da linha do Jorge, que trabalha com o vovô, com o seu Exu, com as entidades aí, né? O pai... Esqueci o nome do pai agora. Pai João. Pai João. Pai João de Aruanda, meu Deus do céu. Como esqueci do Pai João de Aruanda? Então, assim, licença para entrar na sua casa, onde você esteja me ouvindo. Espero que tenhamos uma ótima live, né? Já fiz minhas orações aqui para que, né, o nosso querido Jesus nos abençoe, os mentores também. O vô Jeremias acompanha aqui nos intuindo também nas explicações, né? O vovô do Jorge, meu vovô, a vovó aí da Sônia também, e de todos que estão aí, e pedindo, primeiramente, né, para que o Pai Maior nos dê a bênção hoje, e que você se sinta à vontade. Se você chegou aqui armado, armada, com receio do que vai ser essa live, eu tenho certeza que vai ser um investimento de tempo, você não vai perder este tempo. Então aqui, com todo respeito, minha gratidão e licença que eu já estou entrando nessa casa. Mas, Jorge, vamos à tua pergunta aí. É interessante falar sobre espiritualidade e que atire a primeira pedra quem saiba dessa resposta de cabo a rabo, ou seja, quem sabe ela totalmente. Pois até os mentores, né, até o vovô Jeremias diz que ela é muito ampla, ela não existe uma resposta única. E tudo que eu aprendi na minha caminhada, né, existem várias formas de você explicar a espiritualidade. Mas o que eu posso trazer, que a principal espiritualidade é aquilo que nos transforma, aquilo que nos faz nós nos tornarmos melhores. Quando a gente se torna melhor, a gente já está se espiritualizando, a gente está se melhorando. Então, se esse contato ele começa de dentro, a gente consegue se ligar com o externo, que é o que a gente coloca com Deus, pois Deus mora fora, mas principalmente dentro de nós, né? Tá certo. Jorge, convida o pessoal do Facebook para povo do Facebook, se vocês puderem vir ajudar nós aqui no YouTube, dá bastante view, ative o sininho de notificação para ajudar a gente a crescer nesse canal. A intenção minha com o do Anderson é trazer bastante gente nova para trabalhar com a gente num grau assim de conhecimentos diferente. Eu pretendo, como o vovô e o compadre queria fazer, trazer deste humilde terça-feira, todas as terça-feira, um conhecimento mais amplo para vocês do que é uma coisa, do que é outra,
do que é uma dúvida, do que é uma certeza, do que é verdade, do que é mentira. Por quê? Eu sinto, eu acredito que o Anderson também já sentiu muitas vezes, deixa eu ficar um pouquinho mais para trás aqui. Chama aqui o pessoal do Facebook e o YouTube? A espiritualidade, ou Facebook, por favor, vem aqui no YouTube para participar da nossa live. Me ajude nós a crescer um pouco nesse humilde canal. Como que é o nome do canal? Jorge Paulo Leonardi. Por enquanto. E se não quiser mudar o nome, né? Aí, só para a gente dialogar aqui, é tudo interessante, coisas tudo sobre o mundo espiritual. E a espiritualidade cobra, não só de mim, como acho que do Anderson também, um conhecimento mais saudoso. Porque se eu existo, talvez o Anderson existe, a gente tem por um objetivo o quê? Dialogar. Toda terça-feira a gente precisa agora, a gente vai fazer um diálogo do que ele sabe, no outro terça-feira do que eu sei, para ajudar vocês a completar um pouco daquilo que é esse vasta extensão que é a espiritualidade. Para mim, espiritualidade, ajudando o Anderson a responder, é tudo aquilo que eu me tornei antes de eu nascer. Eu já pertencia ao mundo espiritual, continuo pertencendo, mas de uma forma física, nunca esquecendo do meu universo, então, que é pessoal, tudo esse espaço extenso. Pessoal do Facebook, bora para o canal do YouTube, a gente vai encerrar aqui pelo Facebook, mas venham aqui para o canal do YouTube, live, bate-papo com o Anderson do canal Felinos Despertar Cristal. Faz assim, Jorge. Ótimo, por favor, venha para cá, para ajudar nós a divulgar o nosso trabalho e ajudar todo mundo a ter conhecimento. Canal no YouTube, Jorge Paulo Leonardi, vem. Gratidão. Então vamos para a próxima pergunta. Essa é difícil, hein, Anderson? Essa acho que nem eu... Como diz a história? É uma palavra sutil. Todo mundo pergunta, a palavra é bastante pertinente. Eu estudei vários tópicos do mundo do espiritual, mesmo no YouTube, em alguns lugares, tudo. Mas eu acho que é uma resposta singela de coração. Tanto para você, como para mim, como para todo mundo que está ouvindo a gente. Vou buscar o Naná, porque o Jorge queria tirar a cama do Naná daqui. Quem é Deus para você? Bom, eu posso dizer de causa própria que Deus é tudo na minha vida. Por que eu tenho essa referência? Só porque eu estudei ou porque eu li uma Bíblia? Não, né? Porque eu sou a prova viva, vocês que estão aí no chat, vocês que vão assistir. E esse relato eu já contei no canal, que eu faço parte lá, mas trazer para vocês que não me conhecem ainda tão abertamente, no ano de 2021, não, 2001, estou confundindo até a data. No ano de 2001, eu tive um acidente muito grave, qual eu fiquei entre a vida e a morte, ou seja, desenganado pelos médicos. E ali, eu não sentia que eu ia partir, mas eu estava muito feio. Qual que foi o acidente? No meu trabalho, eu acabei me acidentando com álcool e fogo, né? Então, eu tive todas as partes do meu corpo queimada, os olhos, que era para eu ter ficado cego, a face sem marca nenhuma, a orelha, que era para ter cortada, e colocado uma sintética, né? Porque não tinha recuperação. Mas porque existe um Deus, eu estou aqui vivo hoje. Então, eu acredito profundamente, quando eu todo enfaixado, queimado, que eu tive queimaduras até de 3º grau, né, com o braço aberto, exposto, né, e quando passa de 90% do corpo queimado, dificilmente o corpo resiste, até 50% ele já é bem arriscado, e eu tive muito mais que 50% do corpo queimado. Então, foi um acidente bastante grave, olha que eu não estava brincando, realmente estava trabalhando, né, mas por falta de atenção, ou por acaso do destino, né, como diz, se não vai pelo amor, vai pela dor. E pela dor eu voltei para a espiritualidade para trabalhar. E eu me lembro que lá dentro daquele hospital, todo convalescido, enfaixado, fedido, né? Porque a pele queimada ela é muito fedida. Eu sei que esse é um aspecto muito forte, né? Para quem é muito sensível, eu peço desculpa para trazer esse relato. Mas ali eu deitado na maca e as enfermeiras falando que não tinha realmente o que fazer. E simplesmente eu ouvi uma voz muito forte falando: meu filho, você não vai morrer, eu estou com você. E eu vi a mão de Deus entrando no meio do meu peito
simplesmente eu apaguei e acordei no outro dia muito bem. Para espanto dos médicos, né? Um ser desenganado, hoje eu estou aqui. Então Deus na minha vida é tudo. De tudo que Ele me livrou, de tudo que Ele me deu e de tudo que eu posso aqui colaborar, né? O Jorge falou sobre vida, sobre existência. Nenhum de nós, não só eu, né? Nenhum de nós estamos aqui por acaso. Eu não sei o que a sua vida pode estar passando, quais são as dificuldades, quais são os perrengues, se você tem o financeiro, mas não tem amor, se você está faltando dinheiro, está faltando oportunidades diversas. O importante é a gente ter fé. Quando a gente tem fé, quando a gente acredita em nós, porque a fé ela não é externa, ela também é interna. Quando a gente acredita nessa fé, esse Deus que nós falamos, ele se manifesta em nós. E ele sim faz maravilhas. Então Deus para mim é tudo na minha vida. Que bom, nossa, se eu tivesse conversado com você antes nas perguntas, eu não ia dizer que eu... Coloca também, normal. Eu, sinceramente, eu tô meio... até um pouco movido, eu não sabia dessa história, até fiquei bem surpreso, né? Mas, enfim, para fortalecer mais o nosso trabalho, numa só palavra, como eu aprendi com todas as entidades, Deus é tudo e todas as coisas num espaço de tempo mútuo. Eu tive que aprender assim, por quê? Porque todo mundo sempre me cobrou, acho que deve ter cobrado de você também, Deus cuida, Deus cura, mas eu não o vejo, eu não sinto, eu não sei se realmente ele existe. A minha religião não abrange ele por um completo. Aliás, eu nunca sou aquilo que eu precisava ser, né? Então eu tive que aprender assim. Então eu entendo o Pai Criador como uma energia. Se eu estou vivo, é porque ele está em mim, ele é parte de mim. Então o nosso trabalho é para isso. É para divulgar o que realmente é Deus, né? Para você, ele foi só uma esperança, um tudo, a própria vida. Para mim, ele foi o começo de toda a minha vida. Também eu não era para ter existido. Com o tempo a gente conta essa história, depois é um pouquinho complicado. Mas vamos lá, vamos seguir na outra pergunta. Essa é mais complicada ainda. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para todas as pessoas que estão dando boa noite para a gente. O Sérgio Vieira também quer que eu entre. Sônia, fique à vontade, eu estou como visita aqui, né? Então, se você quiser, pode colocar ele também, não tem problema. Quanto mais gente vir aqui para nossa casa, tá bom, tá? As pessoas que quiserem participar, fazer pergunta, eu vou só terminar de fazer as perguntas para o Anderson, depois eu vou deixar as outras 10 perguntas para o final, aí para o final vocês vão perguntando para o Anderson tudo que vocês têm vontade e tudo. E aí, Jorge, vai dando boa noite. Deixa eu ver, ó. Boa noite todo mundo, deixa eu ver quem que é que está aqui, Amor e Luz, Nova Terra, boa noite. Glória Sarneto, boa noite. Eva Adriane. Deixa eu só puxar com o mouse aqui. É que eu fiquei tão assim comovido com a história do outro que eu fiquei meio assim, meio balançado. Juju, boa noite. Cária, Silvia, boa noite. Quem mais que tá ali? Wesley, Alexandra, Silvia. Ah, Silvia já falei. Tânia, Luciano, Libéria. Quem mais? Sérgio. Ó, o Sérgio aí. Meu compadre. Maria, Mônica, boa noite. Professor Silva, boa noite. Ô, Jorge, fala para o Sérgio que hoje a gente vai ouvir a história do Anderson. Daí hoje a gente vai fazer com o Anderson, tá? Daí a gente vai fazer do outro dia. Então, as pessoas que estiverem aqui, a gente está só batendo um bate-papo aqui, tudo sobre espiritualidade, para a gente desenvolver uma doutrina, que nem o vovô quer, e o compadre precisa que a gente desenvolva esse lado mais sombrio de nós. Porque nós já está aqui pelo lado sombrio, né? Bom, a terceira pergunta agora, que não é muito difícil. O que é fé, Anderson, para você? Fé é o mover, né? Até coloquei um pouquinho ali, ainda há pouco, né? Que fé não é só o externo. E fé não é aquele café, né? Que a gente prepara momentaneamente e se acabou, né? Fé realmente, ela é muito interna. Eu vejo até os Exus falando, os vovôs, você tem que acreditar mais em você. Se você não acredita em você, você não está manifestando a fé. Eu até deixei anotadinho aqui, que um pouco antes da gente entrar, eu e o Jorge, nós estávamos debatendo sobre provações.
E muitas dessas provações vêm o quê? Para fazer com que a gente aumente a nossa fé. Cada momento difícil, cada dificuldade vem para que a gente resgate essa fé, esse acreditar em nós. Não adianta a gente viver só de elogios, só de um rostinho bonito, isso tudo se acaba, né? Isso tudo é finito, né? Mas quando você tem a fé, não dizem, e não é dito por muitos e muitos tempos, que a fé move montanhas, e ela move, verdadeiramente. Mas ela só vai mover se acreditar. Se não acreditar, não resolve nada, gente. Nada, nada. Não adianta ficar de joelho, não adianta fazer oração se não acreditar. Tem que ter fé, né? As entidades, como a gente sempre sabe tudo, eu aprendi muito com elas também nesse meio tempo que eu estou trabalhando. Se eu não acredito em mim, como que eu vou fazer minha oração? Então, a minha fé nunca vai estar a um lugar que a gente possa dizer assim, a base de um altar. O meu corpo é um altar, né? Se eu não acredito no meu corpo e não acredito em mim, quem que vai acreditar? O padre ou o pastor? Não adianta eles acreditar em mim. Isso é um particular, é um íntimo, né? Então, fé nada mais é que acreditar mesmo em si. Fortalecer esse conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui tudo, para os nossos irmãos, né? Que possa, de alguma forma, explicar melhor do que nós estamos fazendo ou continuar a promulgação do próprio Cristo, né? Que é dissipar o evangelho, né? Como dizia o Dr. Bezerra de Menezes, Allan Kardec, por um veículo mais extenso, né? Não digo de sabedoria, mas de entendimento, né? Porque sabedoria mesmo, a gente vai adquirir só com o passar dos anos. Sabe? Eu tenho que fique mais velho para me dizer que eu tenho a sabedoria. O vídeo que o Anderson fez. Bonito pra caramba. Com a onça falando que vai estar no... Quer ouvir? Falando que vai estar no canal do Jorge. Já que ela quer mostrar. Mas também tem que deixar ela maior, né? Então, tem que virar. Vira mais um pouquinho. Isso. Deixa maior, cara. Pelo mal. Do lado. Do lado. Pra cá. Pra cá. Mais um. Coisas interessantes. Então, vai lá, né? No YouTube, tá? Que vai ser essa entrevista bacana. 20 horas, horas de horário. Aí o Anderson de onça falando. Tá certo. É muito chique pra caramba, no último, né? Ô, Jorge. Então vamos. Oi. Só voltando na questão que você falou da fé, eu só quero que você me confirme, né? Como você trabalha com o vovô, trabalha com o Exu, eu vejo muito o ensinamento deles. Vocês que estão no chat também, vocês podem até confirmar. Vocês dizem sim, fala isso ou não fala, ou me desmente ao vivo, não tem problema. Nenhuma entidade, incluindo o vovô Jeremias e o Exu, eles colocam uma imposição, né? O seu Exu, Sete Encruzilhadas também, eles impõem. Olha, se você quer que a sua vida mude, confie em você, acredite, tudo mais. Se você quer mudar a sua vida, faça isso ou aquilo, mas eles não impõem. Nada é imposto. Depende da nossa decisão. Estou correto nisso? Não, está correto. Assim, eu já participei de vários terreiros, já fui em alguns lugares, tudo. A maioria das entidades que eu pude conversar, todas sempre falaram, olha, moço, por que você não acredita em vós? Para mim poder trabalhar em você, você precisa primeiro acreditar em você. Se você pedir o mal, obviamente que vai ter a lei do retorno. Se você pedir o bem, você vai ter a lei da atração. Então, a lei da atração e do retorno funciona muito bem nessas partes. Quem pede o mal, recebe o retorno. Quem pede o bem, recebe a lei da atração. As providências, benevolências, como o vovô fala. Então, Exu, o Preto Velho, ele nunca vai falar para você, olha, obrigar você a ter a fé. Ele vai crer que a fé nasça pela sua vontade própria. A gente tem o livre-arbítrio. Nenhuma entidade, aos planos espirituais da vontade do próprio Criador, obrigou qualquer um de nós a ter fé. A gente que tem que ter. Se eu acredito, se eu não acredito, se eu desdenho ou não, isso tudo tem um pesar. Se um dia eu precisar, como que eu vou ir atrás de alguém desse patamar? Quantas pessoas estão falando lá, mas por que você não me ajuda? Por que a minha vida não vai e a do outro vai? É porque o outro está usando a sua fé, o seu acreditar, na humildade. Humildade, fé não se compra. A gente nasce, tem com ela, a gente rega. É um canteiro de rosas.
Convidar o pessoal do Instagram, Jorge. O povo do Instagram, por favor, se vocês puderem ajudar nós aqui no YouTube, ajudando esse bate-papo sobre a espiritualidade ou doutrina espiritual, vai ser bom, bem aceito aqui no nosso canal, bem fajejo, para a gente poder dar uma desenvolvida aqui. Eu vou voltar ouvindo. E venha que o Anderson está participando hoje, né? Do Feliz Despertar Cristal. Agora, a quarta pergunta é mais fácil. O que são famílias? Família, para começar, eu acho que é uma oportunidade da nossa chegada aqui. Porque se eu não tivesse família, realmente eu não estaria aqui, né? A não ser pela misericórdia divina que ia soprar e eu ia chegar aqui como não pode pirlim-pim-pim. Talvez aí sim, né? Mas nós estamos humanos, então necessitamos da família, como a gente sabe, né? Papai, mamãe, por enquanto, gente, eu não sou nenhuma criança, meus cabelos brancos que me respeitem, né? Mas eu não nasci de chocadeira, né? Então eu precisei ter uma família, que é importante, né? A Sônia, que trabalha com a parte sistêmica aí, não me deixa mentir também, né? Porque a nossa existência tem toda uma ancestralidade para trás, pessoas que existiram para que eu estivesse aqui. Então, família é uma base, é uma sustentação incrível de conhecimento, como diz o vovô, por mais torta que ela seja, ela é a nossa família, e nós devemos honrar, né? É difícil? Gente, eu não vou ser hipócrita, não vou falar que não é difícil. Né? Existem várias configurações de família, cada um sabe onde aperta o seu calo, aonde aquilo está incomodando. Tem gente que tem situações familiares tão complexas, complicadas mesmo, que dá vontade de sair correndo no universo chutando um balde, ou com um balde na cabeça. Mas a gente tem que aceitar, ou pelo menos compreender ou respeitar o semelhante da forma que ele é. Nós não somos a perfeição humana perante os olhos da nossa família, nem nós, né? Nem nós, ao contrário. Porque se nós fôssemos exatamente como a família queria, nós deixaríamos de ser o lado físico humano e seríamos simplesmente meramente robôs, que não teríamos reações, não teríamos escolhas, assim como a família. Só porque eu quero minha família tem que ser assim? Ou ao contrário? Não, né? Mas é difícil, vou falar a verdade, viu? Então família é uma base, é uma sustentação, é a nossa história, nossa chegada. Tô aqui, meu povo, por causa dela. Sim. Agora você falando assim, me veio na mente, eu achei muito bonito com a moça, ela cresceu no orfanato, a mãe dela, o pai dela deixou ela lá, não sei, ela nunca ficou sabendo quem que era o pai e a mãe direito. Ela pensou assim, eu tanto que queria que a minha mãe me abraçasse, ou ouvisse pelo menos a voz dela, e no Fantástico ela falava assim, né, que eu queria tanto ter uma família, mas aí ela construiu a família dela, ela procurou alguém para se casar, adotou filhos, teve filhos também, tudo, mas o que eu achei bonito é que ela nunca esqueceu o que é um pai e uma mãe, mesmo não conhecendo, não sabendo, mesmo orfanato não tendo, sabendo como, não tendo, acho que tem orfanato que não tem história, né, não tem nada de documentos, ou se tem, oculta, sei lá, para bem da criança mesmo, tudo, mas ela sempre respeitou o pai e a mãe como um caminho, a saúde, como o vô sempre fala, isso eu achei bonito. Então, família acho que é uma história para mim. É a sua identidade, é o seu mais puro fortaleza, como a gente fala, né? Tem terras que a gente não conhece, a gente fala que família é fortaleza. A minha fortaleza é quem? É da onde eu nasci, é da onde eu existi. Se eu tiver vergonha da minha fortaleza, então eu tô com vergonha de mim próprio. Então, não existe um pai mais bonito, uma mãe mais honesta, sincera. Às vezes mesmo um pai que está preso, uma mãe que é uma mulher da vida, ainda é parte de você. Então, se eu tiver vergonha disso, eu não sei os motivos que levaram meu pai, se fosse um dia um assassino, ou minha mãe uma mulher da vida, sei lá, se fosse o caso assim, né? Então, a gente não pode subjugar o outro, né? Então, família é uma coisa que estende muito. E é por causa dessa família que, às vezes, a gente não consegue desenvolver o nosso acaso, os fracassos da nossa vida, os desamores, a doença, e daí vai. É verdade. Você sabe, Jorge, que nós que temos entendimento... Opa, deu uma falhinha. Você está conseguindo ouvir bem? Estou ouvindo bem. Okay. Todo mundo está ouvindo bem? Deixa eu ver. Você está falando comigo ou o pessoal do chat?
Todo mundo, você, o pessoal do chat, está todo mundo ouvindo bem, né? Tá todo mundo... Eu tô. Roda até o fim, Jorge. Tá todo mundo em silêncio? Não sei, acho que... É que você não está lendo, lê aí o chat um pouco. Aonde está o chat? Mas só voltando um pouquinho nessa questão de família, Jorge, é interessante, né? Tem até uma inscrita do canal que ela fala muito sobre essa questão, que ela também é adotiva, né? Que ela veio de um lar. Mas isso é interessante, essa base familiar. É aqui que entra a questão de espiritualidade. A espiritualidade, gente, ela é rica e existem vários e vários caminhos, né? Muitos, várias formas de se praticar a espiritualidade. O meu canal, como vocês ouvem até falar, é muito, poxa, felino, né? Que povo mais doido, né? Mas, gente, na casa de Deus existem vários seres. Aqui na Terra nós vemos isso, né? Existe preto, branco, pardo, amarelo, índio, japonês, colombiano, argentino, alemão, várias formas de pessoas na Terra. Imagina além da Terra. A gente sequer conhece o mar infinitamente. Mas, voltando a essa questão dos felinos, a minha base de trabalho, proximamente, que a gente quer saber sobre a nossa origem, né? A gente fala sobre origem estelar, porque essa história de querer saber de qual família nós pertencemos, de qual família nós viemos, vai dentro de tudo que o vovô já falou. Mesmo que seja um filho, uma filha que veio, né, de uma orfandade, de um orfanato, uma casa de passagem, que muda-se, né? Hoje é lar de passagem, né? Mas ainda assim busca-se aquela história, poxa, como será que é minha mãe e meu pai? Então a gente vê claramente que é uma ramificação de sustentação. É uma história nossa. Nossa, como será que é? E aquilo fica no imaginário da pessoa, querendo achar aquela figura para achar explicações em si de quem realmente ela é, de quem ela traz aqueles traços. Então, por mais que você não seja um pai, uma mãe, de repente, nessa vida, mas você que tiver a oportunidade, uma vez ou outra, de escutar alguém que não tem um pai e uma mãe, né? Tenha um pouquinho de empatia, acolha, né? Ofereça um abraço, um ouvido que seja, né? Porque para a gente que tem pai e mãe é muito fácil, mas para quem tem essa falta de um pai e de uma mãe, qualquer palavra pode machucar. Então a empatia aqui, o respeito, né, ao semelhante sempre é muito bem-vinda, né? E se você tiver que fazer o papel de pai e mãe, por mais que a sistêmica explica, né, cada coisa no seu lugar, mas esse ato, né, de ser pai e mãe de um colega pode ser que é o que? O acolhimento, o abraço. Às vezes a pessoa só precisa de um abraço, de uma boa palavra. E por que não, neste momento, a gente acolher como pai, né? Pois Jesus nos acolhe como filhos, mesmo ele sendo nosso irmão, filho do Pai maior, né? E assim como as entidades nos acolhem como filhos, mesmo sendo entidades de luz, né? Então, eu achei bonito quando a moça falou assim, né? Nossa, eu vim de um orfanato, eu nunca conheci meu pai, a minha mãe. Eu pensava, tem dia dos pais, tem dia das mães. Ela nunca soube o que é ganhar um presente, o que é dar um presente. Aí ela nunca desanimou. Ela sempre falava, vou construir minha família, mas eu vou sempre ter na minha memória que eu tive um pai, que eu tive uma mãe, que eu nasci para isso. Se ela teve uma dificuldade, se ela não aceitou, ou aconteceu alguma coisa dentro da família, ou se foi algo muito desprezível a ponto de não poder existir o pai e a mãe ali, ela nunca esqueceu o pai e a mãe, né? Então, isso... Nossa, eu achei muito bonito ela pensar assim. Jorge, convida aqui o pessoal do TikTok para vir participar do live do bate-papo. Povo do TikTok. TikTok, né? Povo do TikTok. Hoje eu tô com eu vou já. Ajude nós aqui a ter bastante view aqui no YouTube, a gente conversa sobre espiritualidade, doutrina espiritual. É muito importante para vocês, tudo também, se puder participar aqui, eu agradeço. Para conhecer o trabalho do Anderson, um pouco do meu na semana que vem. É isso aí, venham participar. Sejam bem-vindos aqui. Live, bate-papo com o Anderson do Felinos Despertar Cristal. Bom, vamos para a quinta pergunta. Olha, se você quiser pular esta... Ô Jorge, deixa eu só falar uma coisa aqui para o pessoal do chat, para vocês que estão aí. Gente, já vai ser aberto um pouquinho aí. Eu estou com visita, né? Mas eu estou falando assim, eu e o Jorge, a Sônia, a gente não sentou para debater as perguntas, tudo está sendo aqui ao vivo, então a gente não programou nada antes. Só testamos o som e foi jogado. Será que eu vou ser pego de calça curta nessa? Eu não sei, hein, Jorge? Ai, meu Deus, vamos lá. Não, pra cá.
Que? Isso. Ah, só. Então, ó, como eu posso falar? Eu não fiz as perguntas, quem fez foi a espiritualidade mesmo, porque eu fiz acho que num minuto, as 10 perguntas. Eu nem estava pensando, acho que não tinha nem raciocínio, eu estava vazio por dentro. Mas essa é uma pergunta que a espiritualidade cobra muito de todos nós. Se você quiser responder, fica à vontade, se não quiser também não tem problema. Se o povo depois quiser falar aí de cada um, eu acho que vai dar um espacinho. É uma pergunta, eu não diria íntima, mas ela se torna muito íntima quando o nome dela é muito, como diz a história, eu já vivi essa palavra um dia. Eu passei anos para poder interpretar ela, eu acho que nem eu consigo interpretar mais. Ela tem várias faces, tem vários modos de você ver, entender. Mas já que eles querem que eu te pergunte, se você quiser, fica à vontade. Como que você vê a morte? Bom, para começar, eu acho que é uma oportunidade, né? Porque a gente que estuda um pouquinho, gente, temos que entender assim, os médiuns, eles não são os donos da verdade, né? Todos nós estamos aqui, tá certo, trabalhamos com a mediunidade, temos um pouco de conhecimento, mas nem por isso a gente ainda deixa de aprender. Todo aquele que está fechado, achando que já sabe tudo, é um grande engano, né? Isso mostra a pessoa involuída que ela é. E eu estou aqui galgando dia após dia para aprender. Mas, voltando nessa questão, o que é esse espírito, o que é morte e vida? Primeiro, que é uma existência espiritual, espírito é vida, sempre é existência. Pelo menos fazendo minha lição de casa aqui, o vovô falou que um corpo, né, o corpo físico, aqui, isso aqui que eu estou me apertando, que vocês têm aí, só ele sozinho, ele não ia andar. Ele precisa de um espírito para animar este corpo. Sem ele, sem este espírito, pronto, nós caímos aí de cara no chão e muito que bem. Então, o espírito é uma oportunidade na carne física para a gente viver experiências, viver exatamente essas adversidades. Quem diz, né, que o lado humano tem que ser só de momentos felizes? Não, né? Tem que ser de momentos ruins também para que a gente se eleve. O vovô fala muito disso. Os momentos ruins vêm para nos tornar maiores, para que a gente cresça, para que a gente aprenda. Tudo é provação, né, nessa seara de Jesus, nessa nossa seara da vida. Mas quando a gente parte daqui, né, muitos não entendem esta passagem. Está só apegado aqui, que encerrou os dias de vida humano, pronto, babau Jesus, para onde eu vou agora? Não, a vida continua. Né, até porque o próprio vovô confirma tudo aquilo que Chico Xavier e os médiuns traz aí no Livro dos Espíritos. E as nossas vidas anteriores, quais registros, o que eu fui? Gente, eu não tenho vergonha nenhuma de assumir. Hoje eu estou aqui, vocês estão me vendo dessa forma, bacana, bem encaminhado, graças a Deus na espiritualidade, mas em minhas vidas passadas, eu fui um ser muito cruel, que decepava mulheres, eu era um cavaleiro, isso é um traço bonito? Não se é nada bonito, mas se eu estou aqui é para corrigir isso, graças a Deus, que Deus me deu essa oportunidade. Ninguém que sai daqui, que a gente chama de subir, né? Que a gente vai para o plano espiritual, e lembrando que a gente vai para o plano espiritual, não é só duas opções, ou a gente vai dito para o inferno, ou vai lá para o céu e vai ficar sentado no trono com Deus. Não. O trabalho ele é constante, ele é eterno, e sempre nós vamos evoluir, né? Pois assim Deus quer, né, que nós sejamos felizes, que nós continuamos a evoluir. Hoje nós estamos nessa condição, amanhã a gente não sabe. Posso encerrar aqui, mas eu posso estar no plano espiritual ensinando aqueles que também desencarnaram a se tornarem pessoas melhores. Não é porque morreram antes que tem todo o conhecimento do mundo, senão não teria necessidade dos espíritos voltar e fazer as suas reformas íntimas. O que é reforma íntima? É o íntimo, é o nosso, a nossa forma de ver, é o nosso interior, né? Essa é a nossa intimidade. Então o espírito sempre vai estar em elevação. Quando a gente estiver graduado, que a gente estiver bacana, aí a gente vai subindo para outros reinos que realmente aí faz, né, com que
a gente possa experimentar, de repente, outros reinos, outras moradas da casa do Pai Maior, como é dito, né? Não sei o que eu posso missionar numa próxima vida. Então, o que vale é o aqui e agora, né? Faça valer o aqui e agora, da possibilidade que você tem. A gente se preocupa muito no errar. Faça o que estiver na sua capacidade. Procure, claro, acertar. Se errar, graças a Deus, oportunidade para fazer melhor, né? Só vou pedir desculpa. Ninguém nem percebeu. Vou só pedir desculpa porque deu uma queda aqui. Eu acho que as perguntas estão tão fortes que eu estou até meio mexido. Fui eu mesmo que escrevi, mas eu estou até meio bolado das perguntas. Eu vou só completar um pouco, já que eles pediram. Morte, para mim, eu sempre tive que aprender. Eu aprendi errado, né? Como todo mortal nesse mundo aprende, né? Morte, para mim, sempre foi um pesadelo quando eu penso. Mas os próprios orixás, entidades, falam que é uma porta que se abre para um outro universo, uma outra dimensão, tudo. Eu tenho felicidade quando eu vejo que uma pessoa interpreta bem esse lado. Mas aí, se você for ver bem a história da pessoa, a pessoa já cresceu com uma outra cabeça. Infelizmente, eu não cresci com esta. Então, para mim, sempre foi um holocausto, um poltergeist, o fim do mundo, que se fosse dizer. Mas, na verdade, é só alguém que precisa atravessar para uma outra dimensão. Já que eu nasci de uma luz, eu tenho que voltar pela luz, né? E é o que eu espero, né? É o que eu espero para todo mundo. Então, só que a gente não aprendeu a ver a morte por esse lado, né? A gente aprendeu a ver como se fosse um pesar. E isso me custou muitas noites de sono, muitos anos, enfim... Quase que a gente precisa quase fazer uma terapia só por causa dessa palavra, né? Porque tem muito para se trabalhar nessa palavra. Aí vai envolver a sua infância, como o vô fala, vai envolver a sua adolescência, a sua juventude, a sua maturidade, e se brincar ainda você não consiga absorver aquele entendimento, como a gente fala. Então, eu sinto muito. Para mim, hoje eu tenho que ver como uma porta que se abre para um outro universo. Antes não era assim, era difícil. Eu acredito que para muitas pessoas que vão ouvir esse vídeo no fundo, um dia para frente, vai entender que é assim. É uma porta que se abre. Fecha aqui, abre do outro lado. Mas não é ruim para quem fica. É ruim para quem não entende como é essa porta, né? Verdade. O Jorge, Sônia, a professora Silvia Rocha fez uma pergunta bastante interessante, eu acho que vai de encontro com o que a gente está falando aí também. O que vocês acham de passarela? Pode, dá para pôr, Sônia? Tá aí, olha aí. Coloca na tela. Como que eu ponho? Só clicar em cima, exibir. Aí. Exibir? Ah, sim. Mais um convite. Como que é agora, Sônia? Lê o que ela está escrito. Lê. Professora Silvia Rocha, só quero saber se o mundo espiritual nós nos reencontramos com os nossos entes queridos. Eu vou deixar para o Anderson, o convidado, para ele responder, depois eu respondo por mim. Que é o que eu aprendi. Bom, Silvia, grato pela pergunta, né, por você estar participando aqui com a gente. Essa é uma pergunta que talvez muitas pessoas tenham essa dúvida, mas não perguntam, não questionam. Então, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, nunca fiquem com ela, né, porque vocês bloqueiam, vocês criam uma energia. Então, tem dúvida? Vai em busca de conhecimento. A gente aprendeu no nosso mundo que perguntar, aquele que é muito questionador, traz vergonha, e não é. A pessoa está se iluminando, está se esclarecendo. Então, parabéns, viu, Silvia Rocha? O que é dito pelo plano espiritual? Tá? Que nós, espíritos, nos reunimos por afinidades. Nós nos encontramos por afinidades. Seja aqui vivo, encarnados, ou também quando desencarnados. Então, vamos para a sua questão. Quando a gente desencarna, nós vamos encontrar os nossos parentes, né, os nossos entes queridos? Depende. Como que foi a convivência nossa aqui na Terra? Foi amistosa? Foi legal? Foi de respeito? Então, quando chega no plano espiritual, claro que existe toda uma hierarquia de mentores, né, de mestres, que vê, olha, esse encontro é benéfico, é bacana. Então, aí assim a gente se encontra. Aquela pessoa que a gente detesta aqui, se a gente, mesmo que vai para um plano espiritual,
a gente pode até nem encontrar, mesmo sendo membros da família. Então, a pessoa tem que estar muito bem lá, até porque quando a gente desencarna, a gente tem um outro entendimento, né? A gente passa por toda uma... como se fosse um filme passando pela experiência daquela vida humana, né? A última vida e as vidas passadas. Então, se aquilo for benéfico para o seu plano encarnatório futuro ou para a sua reforma, você encontra os entes queridos. Se não, só vai encontrar aqueles que para você fazem bem. E a gente não vai encontrar apenas os entes queridos, mas os amigos que para nós eram caros, assim como também já foi dito por Chico Xavier, que encontrou amigos no plano espiritual que vêm as mensagens canalizadas aí por esses médiuns também, né? Até mesmo os amigos, né? Então, só para reforçar um pouco a sua pergunta, antes da professora Silvia, dentro da espiritualidade, o nosso corpo físico é um, o corpo espiritual é um outro. Toda essa vivência minha aqui, como encarnado, junto com o corpo espiritual, ela vai sofrer, no meu corpo espiritual, vai sofrendo algumas manchas, que nem a espiritualidade fala. Essas manchas, dependendo, ódio, raiva, ganância, tristeza, dor, essas coisas tudo, ela vai meio que manchando esse corpo astral meu tudo que tem. Muitos mentores espirituais, eles falam que eu tenho que, vamos supor, se eu fosse assim, se eu espero que eu não chegue nesse patamar. Mas um exemplo, se eu chegasse no plano espiritual com essas manchas no meu corpo áureo, que a gente fala, meu corpo astral, eu primeiro teria que me tratar no hospital. Lá existem hospitais, onde os mentores tratam, para mim poder me acordar bem. Aí que eu vou saber se eu vou poder ver minha avó, o meu avô, as pessoas que fizeram parte desse plano físico, mas com um grau de sabedoria mais extenso. Por exemplo, eu já não vou poder estar sentindo mais tristeza, como posso falar, injustiças. Ai, vó do céu, me desculpe, eu não fiz aquilo. Então, esse tipo de coisa, mas eu morro de vontade de falar assim, nossa, vó, a senhora tinha razão, eu fiz tanta cagada, eu devia ter obedecido. Eu não sei se eu vou poder falar assim, mas a vontade que dá, quando a gente desencarna, é da gente falar, nossa, avó, quanto eu me arrependo, nossa, avó, se eu tivesse pensado melhor no que eu disse naquela época. Então a vida da gente é como se fosse um filme. Enquanto aquele filme não passa, e os mentores acham que eu não vou rodar a fita, ela não pode engasgar, viu, professora Silvia? Ela não pode engasgar. Se a fita engasgar e parar de contar, já era. Então eu não posso ver os meus parentes. Então ela tem que ir rodando. Se o mentor vê que vai rodar e eu vou conseguir desenvolver, aí eu posso encontrá-los. Mas isso vai depender dos meus estudos, da minha espiritualidade. Arrependimento não é que é bom pra gente. Não adianta eu arrepender por uma pessoa que eu não fiz bem aqui em vida, ou tentar pedir perdão, não vai resolver. O máximo que eu posso fazer é agradecer ela o pouco que eu não consegui aprender. Uma coisa que a gente aprende muito na espiritualidade é gratidão. Perdão, desculpa, essas coisas não vai resolver mais, porque a pessoa já desencarnou. Ela já é uma parte de um tudo, de um todo. Esse tudo e um todo está relacionado à minha energia. Se eu não conseguir melhorar a minha energia, não é pedindo desculpa e perdão que vai resolver. Isso eu aprendi duras penas pelo fator mediúnico. Não sei se o Andro pensa assim. Agora, muitas vezes pessoas pedem assim, nossa, se eu puder me encontrar com meu pai, com a minha mãe, eu pediria desculpas. Não vai adiantar. Eu pediria perdão por tudo que eu fiz. Não vai adiantar. O plano espiritual, ele precisa que você seja limpo dessas emoções fúteis, quando a gente fala aqui embaixo. O plano espiritual é uma outra tecnologia, um outro ambiente. É um ambiente mais sutil, leve, né? Pelo que o vovô fala às vezes para mim. Então, aqui é para mim tirar essas insatisfações minhas, para aproveitar a pergunta da professora Silvia. Então, Silvia, você só vai encontrar os seus parentes quando realmente você estiver leve, plena e aceita por todas as suas afazeres. Jorge, quantas perguntas você já fez? Então, eu estou na quinta. Então, deixa eu te falar.
pega a pergunta aí da Ana Mori, e depois dela, pergunta para o Anderson como é que ele intuiu as cartas felinas, só por causa do horário. Sabe o que é? Se a gente faz uma live muito grande, o pessoal não assiste a reprise. Bom, e aí, gente, eles vão toda terça fazer então bate-papo, né? Então esse bate-papo pode continuar na próxima terça. Não tem problema, se eu não terminar, não tem nada. Eu fiquei na metade porque quase. Ele nem falou ainda como é que ele intuiu as cartas felinas. Coloca então da Ana Mori. Eu vou pôr aqui da Ana Mori. Deixa eu ver aqui. Anderson, a Ana Mori quer saber, existe Vale dos Suicidas? As pessoas que comentam este ato vão para onde? Pergunta difícil. Ana Mori, boa noite. Bom, até onde vai meu conhecimento, por mais que tenha sido uma pessoa não tão boa ou uma pessoa maravilhosa, sempre primeiro vai ter o recebimento de uma entidade, de um espírito de luz, de um mentor, enfim, primeira coisa, desencarnou, vai ser recebido no plano espiritual por alguém, né? Simplesmente se foi uma pessoa que matou, que roubou, tirou várias vidas, a pessoa simplesmente não vai só desencarnar e já cair, como dito, no Vale dos Suicidas, né? Que é, entre aspas, o purgatório. Não vai simplesmente só cair lá. Primeiro tem que ter essa recepção para entendimento deste espírito, a explicação, né, que aquela vida se encerrou, que ela tem que aceitar, embora muitos não aceitem nestas condições, e aí, como dito, né, fica aqueles espíritos vagantes sobre a Terra, porque não aceita que partiu. Aí fica ali obsidiando a família, fica e tudo mais. É uma explicação bem grande, mas ela tem explicação que ela partiu dessa vida. E tem gente que não aceita, enfim. Mas depois, né, que passa todo esse processo da explicação, o que foi que ela cometeu em vida, que ela tem que aceitar, que tem que melhorar nisso, aí sim, com o entendimento, com a aceitação, ela vai ser direcionada para um lado que ela vai ter que passar. É por um lado de tratamento, que nem o filme Nosso Lar fala muito sobre isso, vai ter que ter o tratamento do espírito. Se aquele hospital ainda não tiver apto para a pessoa fazer o tratamento mais superficial, aquilo que não é tão grave, ela vai ter que ir para um lugar de vibração compatível com ela, como dito, né, o Vale dos Suicidas, que acabam tirando a sua vida, que é um dos piores atentados é contra a vida. É uma das piores leis que a gente pode romper, né, pois Deus nos deu essa oportunidade de viver, né, Jorge? E acabar com a vida, então, claro que é o dito, né? Você vai para regiões mais tenebrosas, né? Mas ainda assim, quem assiste o filme Nosso Lar vai entender um pouquinho disso. Vão estar lá nesses lugares mais escuros, mas tem o quê? Tem os guardiões, tem os Exus, as pombagiras, tem os espíritos de luz que a todo momento, quando a pessoa sentir a necessidade de ser resgatada, eu aceito. Tudo parte do momento do aceitar. Eu aceito, aí vai ser encaminhada para tratar. Aí começa essa nova fase da pessoa, mas é dito sim, né, que se tem esse Vale dos Suicidas, mas com outros nomes também, né? Depende do grau de instrução do espírito, né? Isso vai depender, né? Qual fase ele está, se é aquele que realmente não tem conserto, como diz, né? Os guardiões vão levar lá para baixo dos sete infernos e para lá fica, e vai indo, até que aprenda em duras lições, né? Para fortalecer essa pergunta da Ana Mori, o Anderson, o vô sempre fala, a gente não vai saber, eu não posso falar que eu sou bom, e nem sou ruim. Eu só vou descobrir quando eu desencarnar. Mas a pergunta da Ana Mori é interessante porque ela fala sobre a encarnação e a reencarnação. Se a pessoa se suicidou, ela só vai ter uma chance, o reencarne. Mas antes do reencarne, ela vai ter que se tratar primeiro. Aí depois ela nasce com uma outra opção, para expurgar tudo isso que ela fez no passado, que o vovô fala que é mistério. E não adianta eu saber o que eu fiz. Se nessa vida eu me suicidar, cometer um suicídio, na próxima, a minha vida, se eu tiver de reencarnar, vai ser pior do que essa que eu já fiz. Por quê? Então eu tenho que pensar bem. Suicídio ou qualquer coisa do tipo é uma afronta com o corpo físico. Tudo que afronta o corpo físico, é um presente divino, vai contra os mistérios do plano espiritual, a próprio Criador. Então não adianta eu querer me suicidar. Ah, porque a pessoa não me gosta, porque o outro me traiu, a outro me roubou tudo. O que eu posso fazer? Se eu já perdi tudo, ou eu tenho que recomeçar, recomeço sempre existe.
se matar vai ser a pior coisa que faz. Eu sei que muitas pessoas pensam assim, como uma vontade de querer matar aquele problema ali, não vai resolver. Só vai piorar, esticar mais a carga. Jorge, coloca do Luciano aí, agora para ler, e do Wesley. O Wesley é a última resposta. Eu vou pôr o do Luciano. Para o Anderson poder falar das cartas felinas, como é que ele viu, como é que aconteceu. Anderson, o Luciano diz o seguinte: estado vibratório emocional nos direciona após ao desencarne, para onde? Vamos ou não? Não é bem uma pergunta, eu acho que ele está fazendo quase que uma afirmativa, né? O estado vibratório emocional nos direciona após o encarne para onde vamos ou não. Exatamente, é o estado vibratório, né? Como foi realmente a nossa vivência, né? Tudo aquilo que a gente galgou nessa existência, né? Bem dito, viu, Luciano? Grato pela pergunta. Qual fase que nós estamos? Como você se vê? Como que a gente pode fazer esse questionamento, essa pergunta para a gente? Volta lá na sua infância, na sua adolescência, como que você era? Agora, veja como que você está agora. Você acha que você melhorou? Você avançou? Se você tem essa consciência que você avançou, consequentemente, teu espírito, claro que está no plano vibratório melhor, emocionalmente você está melhor, e isso vai direcionar, claro, para qual lugar que você vai. Aí eu vou para Nárnia? Talvez, não sei como foi sua vida. Será que eu vou lá mexer nos cabelos de Jesus? Eu não sei como foi sua vida, né? Cada um tem, né, a sua. Então depende, né, gente? Então. Só para você entender, Luciano, vibração é onde a gente está. A gente está vibrando aqui numa energia positiva para diminuir a negativa. Essa energia que a gente está fluindo aqui positiva é para ajudar todos vocês. A intenção do canal, desse bate-papo, que na verdade é uma doutrina espiritual, é para vibrar o quê? Coisas positivas e diminuir mais o negativo. Senão a gente não faria. Se fosse para falar sobre negativo, a gente não faria, porque negativo o mundo já é, como o vô já disse. Então, eu tenho que ser mais positivo. Então, eu tenho que vibrar a minha infância mais positiva. Se eu viver uma infância dura, pelo menos na adolescência eu vou tirar de letra, né? Se eu viver também a infância e a adolescência ruim, na juventude eu acho que eu vou conseguir alguma coisa melhor, né? Não vou? Porque não é possível que eu vá perder o tempo inteiro. Algum lado eu vou ganhar. Se eu não ganhar na infância, eu ganho na juventude. Se eu não ganhar na infância, juventude e adolescência, então eu ganho na maturidade. Não é possível que eu seja... Mas agora, se eu perder todos os trajetos, só me resta uma coisa. O aprendizado, né? Aí se eu não ganhei, não aprendi, então eu ganhei nas perdas. Pelo menos eu aprendi a diminuir um karma que tinha lá atrás na minha vida, que muitas vezes as pessoas não entendem. Por isso que eu não consegui vibrar muito bem. Mas isso vai depender do meu acreditar, da minha fé, como a gente falou anteriormente. Leia aí que o Sérgio escreveu. Vamos lá, então. Vamos pôr para o Sérgio aqui. Mas depois você põe do Wesley, tá? O Sérgio Vieira Diniz, que é meu compadre, ele fala o seguinte: a minha história bate com a dele em todos os sentidos. Porque o Sérgio também teve um acidente, né? O Sérgio, só para poder resumir um pouco, antes só para você falar para você, ele teve quase o mesmo grau de história que você. Ele quase ficou entre a vida e a morte, em questão de fé, Deus e tudo mais. Então, se quiser dar uma palavra para ele aí. Sérgio, parabéns. Para quem não conhece, a gente eu acho meio difícil, né? Para quem já está no canal já conhece o Sérgio, que ele é um médium que traz também a oportunidade, que já é o próximo assunto do Wesley, que a gente vai falar sobre incorporação. Mas ele traz a incorporação, que nada mais é do que a acoplação. Eu já vou aqui meio que engatando um pouquinho. Mas o Sérgio, ele tem um trabalho de mediunidade também. E entrando um pouco nessa linha, né, sobre as histórias, é muito bacana porque cada médium traz a sua história e tem muitas similaridades. Agora, o Sérgio, mas nós também é persistente, né, meu filho? Não tem o que derruba nós. Ou erva ruim. Né? O vaso ruim, nem que rache, esmigale, mas nós está ali, né? Por quê? Porque a espiritualidade quer que a gente esteja ali missionando. Não, meu filho, você está de muleta, vai mancando, vai de muleta mesmo. Vai, eu tenho uma perna só, vai com a perna só. Se a espiritualidade quer, a gente não tem o que fazer. Não tem para onde correr, nem que grite 3 dias, 3 noites, vai ter que ir. Mais cedo ou mais tarde, mas vai, né Jorge?
Eu cresci ouvindo sempre essa frase assim, nossa, uma erva ruim não morre de jeito nenhum, e quem é bom morre mais cedo, por que será? Ó, eu aprendi assim, é que a espiritualidade precisa que aquela pessoa mais ruim, pelo menos dê uma experiência para ela aprender mais rápido. Quem já morreu mais cedo é porque já terminou o ciclo, missão, né? a função, o ciclo. Missão. Então, paciência, se ela morreu cedo, ou morreu um pouquinho mais tarde, de uma causa assim que não dá para entender, o plano espiritual entendeu o seguinte, talvez eu seja mais útil lá em cima do que aqui embaixo. O que eu posso fazer? O duro é explicar isso para um pai, para uma mãe, para um irmão, ou para um filho, como que é. Eu sei que dói bastante, porque eu estava tratando uma moça no canto lá, e aconteceu mais ou menos isso. Mas só que daí não dá pra gente dialogar, é uma situação complicada. Mostra a firmeza que o Sérgio fez ontem. Aí o Sérgio, como ele trabalha com o compadre dele, a gente sempre faz umas firmeza. Para que é firmeza? Firmeza é para proteger as energias negativas dos positivos, para não interferir muito. Aí, como ele trabalha com uma entidade do lado de lá e eu trabalho com uma entidade do lado de cá, eu tenho sempre que fazer as coisas. Eu não aprendi nada. Eu tô intuindo o que o guia faz. Então, ele fez assim, só para mostrar para vocês, só. Tem que virar o celular. Isso. Vira mais um pouquinho. Vocês dá para vocês verem. Ver, o Anderson? Pode colocar pequenininha a minha imagem, Sônia. Pode. O outro, Jorge, do outro lado. Aí. Mas daí você tem que puxar a sua. Puxa a sua imagem. Lá do Anderson. Isso. Mas tem que virar o celular do que você estava fazendo. Dá para ver, né, Anderson? Dá para ver, né? Dá sim, É só para o povo entender. O que é firmeza, na verdade? Firmeza é quando eu vou trabalhar com uma entidade e eu preciso de uma força mais extra do mundo espiritual para que me proteja. Como eu sou energia, eu já transformei do mundo espiritual, a energia magnética, em uma energia elétrica. Para que eu não tenha uma descarga elétrica em mim, eu tenho que fazer os pontos, que a gente chama de firmeza. Vela, bebida, ponto riscado, e daí vai. Não dá para explicar agora, porque foge um pouco do nosso contexto. Por isso que a gente sempre faz essas firmezas, para a gente poder ficar mais protegido, como dizia assim, né? Bom, deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver a do Wesley, a pergunta do Wesley, que a senhora falou. Wesley Bertolino, vamos ver. Ó, Anderson, o Wesley diz que é o seguinte, ó. Boa noite, amigos. Como funciona a incorporação? Como todos temos nossas particulares, como a sensação para quem é o médium? Gratidão. Jorge, eu deixo você à vontade, porque você trabalha com a entidade e depois eu trago minha visão. Mas eu poderia responder, mas como você tem mais vivência, você que sabe. Mas vou deixar para você, porque você é o convidado. Fale pelo seu lado dos Depois já falo, os felinos um pouco, sabe? Que eu acho que é mais interessante para ele poder... Bom, então vamos lá. Wesley, nome de galã, Wesley Juan Bertolino, que chique, hein? Grato, meu irmão, pela pergunta, né? É muito interessante. Como que funciona a incorporação? Uma entidade chega, desce em mim e eu vou começar PPO? Não. Depende muito, sabe por quê? Cada pessoa tem uma frequência, cada pessoa vai trabalhar a mediunidade de uma forma diferente. Essa incorporação que é dita é um acoplamento. O que é acoplar, pelo amor de Deus? Então, a energia daquela entidade, ela vai se aproximar tanto, né, do seu campo áurico, e ali você vai até começar a gesticular ou até alterar o seu padrão vibratório para a voz, né, que é o que acontece com o Jorge. Então, você vai modificar a voz. Por mais que a gente fora deste acoplamento ou incorporação, como é conhecida, a gente não vai conseguir copiar. Não consegue se copiar, porque aquela energia ela é tão forte. Quem já viu aí na televisão ou nos terreiros, uma pessoa incorporada, ela vai receber toda aquela frequência e vai replicar tudo aquilo que aquela entidade, então, passa a dominar toda a energia, a gesticulação daquele ser, então, que abriu o seu corpo, abriu o espaço para poder trabalhar. Então, você pode ver um homem feito, barbado, bonitão, forte, mas no momento que acopla a energia, por exemplo, de uma cigana, mas aquilo vira o salão que é de dar baile em qualquer mulher feminina no último grau. Então, a entidade vai assumir energeticamente, né? Então, tem pessoas que podem incorporar desta forma, tem pessoas que
acoplam energia de outra forma, não replicando dessa forma, mas às vezes vem só intuitivamente esse acoplamento. Tem pessoas que abrem essa mediunidade com a entidade simplesmente próxima, mas simplesmente vai colocando tudo, você vai colocando tudo na carta, né, no papel. Então, a mediunidade, ela aflora de várias formas. Tem gente que é muito de audição, né, o auditivo. Tem gente que é muito de visão, vai replicar numa tela, numa arte. Então, essa incorporação ou acoplação vem de formas diferentes. Agora é com o Jorge, ele que vai... Esse é o cara que vai explicar. Ah, coitado. Porque o Wesley quer saber o que você sente, Jorge. Conta o que você sente então, quando você vai lá. incorporar. Deixa eu só ver se eu consigo arrastar eu aqui. Eu não terminei de responder o que sente. Peraí. Bom, desculpa, Jorge. Esqueci de terminar a pergunta dele. Então, o que eu sinto? Né? O meu acoplamento é diferente, né? Ainda eu não estou recebendo, estou sendo trabalhado para receber mais propriamente. Poucas vezes, gente, aconteceu de eu receber uma entidade como Mãe Maria, né, Arcanjo Miguel, a voz modifica, então a gente vai ali e começa a entregar, só que a gente tem que confiar. Se a gente desconfia ou não se entrega, não acontece, não flui. Então você sente uma sensação de bem-estar, há momentos que você está totalmente consciente, há momentos que você está inconsciente, e há momentos que você está ali pleno, né? Então são graus também que você vai experimentar. O que a espiritualidade tem passado, que todos os filhos, a partir, né, de um bom tempo aí, tem que estar consciente para que também receba aquelas informações, mas isso não é para todos, né? Porque tem médiuns que recebem algumas partes das informações e as outras apagam. Né? Eu me sinto muito bem, eu me sinto muito em paz. É como se o corpo ficasse leve, depende de cada entidade. Tem uma que é mais forte, tem outra que é mais branda. A energia de Mãe Maria, por exemplo, é tão suave que você desmonta com a presença de um ser desse. Agora é o Jorge. Vai lá, Jorge. Vou tentar ser mais rápido um pouco de como eu aprendi. Mostra o Naná, que o Naná... o Naná é o que eu incorporo, por exemplo. Não, eu tô só incorporando aqui do lado, ó. Isso não é incorporação, tô brincando. Deita um pouquinho, sapato. O Naná ele ajudou a promover a live, né? Tá certo. O Wesley, a incorporação é assim. Você recebe, o seu campo, ele tem uma luz, o seu corpo. Ele é uma luz, a gente chama de uma áurea. Essa áurea, o guia chega, você sente a energia, ele fica ao lado. Quando o guia está ao lado de você, é como se ele pegasse e passasse dentro da sua áurea. Mas ele não passa. Ele só fica ao lado desse campo de luz, que é a nossa áurea. Aqui, eu funciono para ele como se fosse um microfone, isso daqui, ó. Com esse microfone, ele vai, quando eu dou a passagem para ele, tem isso também, se eu der a passagem para ele vai usar o meu corpo como microfone. Aí ele vai ter as vontades, vai ter a palavra, ele pode mudar a minha voz ou deixar igual, ele pode deixar o meu olho virado dos avessos ou deixar ou vendo, ou ele pode me deixar inconsciente, ou pode me deixar semi-inconsciente. Qual que é a benevolência da incorporação? Quanto mais eu incorporo, mais eu amadureço o meu lado espiritual. É como se eu fosse crescendo de tamanho, mas isso energeticamente, que muitos médiuns não sabem. A incorporação, ela funciona como se você vai aumentando o seu campo de energia. Quanto mais eu incorporo com o vovô, com o Exu, com o Pombagira, é como se a minha energia, o meu campo radiônico, estivesse aumentando. A minha áurea. Cada vez que ela aumenta, para mim é bom, porque é como se eu estivesse acendendo, que a gente fala no plano espiritual, a minha luz. Se eu já não acendia lá atrás, aqui eu estou acendendo mais rápido. Eu estou acreditando em mim mais fácil, eu estou desenvolvendo mais a percepção mais fácil, mas o objetivo da incorporação é eu acompanhar as velocidades que o guia me fala aqui, como um comunicador. Então, mediunidade, o que é mediunidade? Chico Xavier sempre falava, todo fator mediúnico tem de base a velocidade dos pensamentos. Nós trabalhamos numa frequência mais baixa. Então, o meu pensamento, ele está baixo. Quem trabalha com mediunidade, ele vai estar mais acelerado para o guia, é claro. Tanto é que fizeram estudos com o Chico Xavier para ver o QI dele. O QI dele era muito mais alto
de uma pessoa que não tinha estudo do que eu próprio, sendo que ele não sabia muito ler e escrever direito, porque ele trabalhava com a psicografia, com a intuição, e com o anjo manual, ele não incorporava com o Chico Xavier, mas estava ao lado, intuindo. Só do anjo intuir o Chico, o campo de luz dele foi aumentando, que o QI dele, quando estudaram, era muito maior que qualquer pessoa que fosse mestre doutor desse mundo. Um homem simples, sem estudo, de uma cidade mineira, considerado como se fosse um burro, né? Para falar bem a verdade, como todo mundo pensava assim, os estudantes chamam você de burro. Por quê? Porque você não tem faculdade, não tem isso e aquilo. Ele não. Ele escreveu vários livros. Acho que se eu me entendo bem com gente, acho que foram 108 que ele escreveu, psicografou, com vários autores. Mais de 400, o Chico Xavier? Mais de 400. Acho que 400, eu estou confundindo, isso é Bert Helling. Bert Helling escreveu 108. 108, Ele 400 livros, intuído. Romances, explicações do anjo, doutrina. Como que uma pessoa sem doutrina pode fazer isso sem estudo do nosso mundo físico? Com QI desse tamanho? Porque ele intuía com o anjo. Então, quando a gente presta serviço ao mundo espiritual como um aparelho incorporado, eu estou aumentando o campo de luz. Chico Xavier fazia isso. Mas tem os problemas físicos do corpo. O corpo tem uma energia que ele aguenta até um certo limite. Eu não posso exagerar muito. Aí cai naquela base do João de Deus. O João de Deus era para ser um bom médium. Por que ele não foi? Porque ele deixou a carga dele diminuir demais. Aí ele não deixou de intuir. Aí as entidades usaram ele só para conseguir um lugar, um espaço, que era uma porta celestial do mundo espiritual, para continuar os trabalhos mediúnicos. E ele, por incrível que pareça, foi se afastando desse campo. Então, a mediunidade dele foi só abaixando, ao invés de ter subido. Porque ele misturou a mediunidade com o mundo físico. Ou seja, a espiritualidade não mistura com o mundo físico. O físico é que tem que fortalecer na espiritualidade, não a espiritualidade fortalecer no físico. 450 livros Chico Xavier escreveu então, e vendeu 50 a incorporação funciona o quê? É a velocidade dos pensamentos. Quanto mais eu me dou, eu deixo passagem, o meu campo áureo vai aumentando de luz. Eu acendo essa luz mais rápido. Então, para muitos médios, incorporar é só uma beleza, não é uma beleza. Incorporar o quê? É ciência, estudo, aperfeiçoamento dos seus dons, dos seus conhecimentos, das suas encarnações ou reencarnações, você não sabe. Então, e para pagar um karma, se for o caso. Se numa outra vida, como antes comentou lá atrás, eu fui um assassino, ou fui um estuprador, ou qualquer coisa do tipo, agora, prestando serviço ao mundo espiritual como um soldado físico, eu posso diminuir meu karma, quebrar ele, como em todas as religiões fala, prestando a minha sabedoria que eu estou adquirindo com o tempo, porque sábio eu nunca vou ser, mas eu vou ser um eterno aprendiz, como eu sempre desejo que eu seja. Por isso que eu sou o mensageiro. Da pergunta dele, Jorge? Okay. Continuou a pergunta. Continuou? Então, deixa eu só colocar o resto aqui, Anderson. De cima. Isso é isso. Ó. É a de cima dessa daí. É a de cima? Isso. Aí. Deixa eu ver aqui, então. Ué. Aí mesmo. Um espírito, né? Esse aqui, ó. Um espírito, ele incorpora involuntariamente ou você tem controle? Não. Eu tenho sempre o controle. A mesma coisa o Anderson. Como que eu vou saber? Eu não vou deixar qualquer coisa aproximar da minha áurea se eu não conheço, se eu não trabalho com a espiritualidade. Senão daí vira possessão. As vozes, aquele corpo ruim, duro, pesado, aquele lá não é providência do espírito bom. Pode ser um parente encarnado que virou um egum futuramente, pode ser qualquer coisa do tipo, mas nunca um espírito que me deixe feliz. Então a entidade ela só vai incorporar com você quando você tiver um grau de conhecimento mais extenso, mais à vontade. Mas isso vai ter que ter uma regra, uma doutrina. Ou você trabalha no desenvolvimento mediúnico no terreiro, ou vai ler, estudar e aperfeiçoar os seus próprios dons, como eu tive que acabar fazendo sozinho com a minha entidade. Mas a minha entidade, ela já existia, mas eu só fui puxar no terreiro. Porque eu não tinha aquela, como a gente pode falar, aquela sabedoria de entender o que é a entidade, como você está perguntando.
Pede pro Anderson contar como é que ele intuiu as cartas felinas. Bom, deixa eu só perguntar aqui, Anderson, como é que você intuiu as Anderson? Nossa, agora ficou grandão, minha mãe. Bom, como que começou toda essa história de intuição das cartas felinas? Até deixei ela aqui separadinha do lado para vocês verem. O que é cartas felinas? É como se fosse uma carta de tarô, gente, só que é dos felinos. Então eu vou explicar um pouquinho dessa história aqui para vocês, né? Porque isso levou um tempo danado. Então, para começar a entender essa história de intuição, primeiro eu tenho que voltar lá atrás na minha história, que não foi porque eu quis esse lado da mediunidade. Então, desde criança eu já venho trazendo todas essas aberturas, só que com o passar do tempo isso foi aumentando, e eu tentando correr do universo, que eu não queria tanto fazer, eu ia para um lado, ia para o outro, mas não queria fazer tanto isso. E a espiritualidade me pegou com gosto, me amarrou, me jogou na parede, me chamou de lagartixa. Meu filho, você vai agora e você vai trabalhar com espiritualidade. Como eu contei a história do acidente, né? Então, assim, se não vai pelo amor, vai pela dor. Infelizmente é assim, sabe por quê? Porque a gente é um pouco rebelde. A gente não quer missionar, a gente não entende aquilo. Mas hoje, então, eu não quero sair disso aqui de jeito nenhum, a não ser que o Pai Maior determine outra coisa. É tão gratificante, é tão gostoso. Então, nessa história de me dedicar à espiritualidade, tem desafio? Claro que tem, né? Mas nessa história de mediunidade, estava um certo dia varrendo a minha casa. Eu estava de boa, gente, de bermuda, varrendo minha casa, porque eu sou mocinho bonito, né? Mamãe ensinou muito bem, papai também. Estava varrendo minha casa e eu comecei a ouvir uma voz muito alta de um tal de felino. Eu sempre gostei de leão. Quem que é esse felino? É os leões, né? Mas existem vários felinos. Eu falei, mas só pode ser. Eu não tomei medicamento, eu não tô doido, eu não bati minha cabeça, eu tô ficando maluco. E eu comecei a ouvir, você vai ter que trabalhar com a gente, vai ter que trabalhar com a gente. Eu falei, gente, quem, meu pai do céu, né? E eu fiquei meio atordoado com tudo isso. Ó, você vai ter que trabalhar com a gente. Só que aquilo veio tão forte, eu falei, eu aceito. E eu aceitei o desafio. Eu já tinha um outro canal no YouTube, só que era de humor. Ali também já veio a explicação que eu deveria acabar com esse canal de humor e esperar todas as informações chegar para eu trabalhar só com a espiritualidade. Ok. Iniciei o canal, estou falando bem rápido para a gente correr, tá, gente? Aí, já com o canal da espiritualidade, eles passaram para mim. A partir de agora, você vai começar a desenvolver as cartas felinas, que foi o que eu mostrei agora para vocês. Mostra de novo, Anderson. Oi? Mostra de novo. Ah, mostro. Ela então, quer ver essas cartas. Você vai ter que começar a desenvolver as cartas felinas. E me passaram durante um mês inteiro tudo, todo o desenho, todo o símbolo. Deixa eu mostrar aqui uma outra parte aqui. Ó, são vários felinos, cada um tem explicação, né? São cartas muito bonitas. E aí eu comecei a desenvolver e as coisas foram acontecendo. As coisas foram chegando para mim. Em um mês eu coloquei tudo aquilo. Eu falei, tá, agora tá desenvolvido, o que eu vou fazer com isso? Aí eles me trabalharam para que eu começasse a trazer leitura dos signos. E o vovô já falou sobre a importância dos planetas, né, a regência dos planetas. Eu comecei aconselhando sobre os signos. Tinha uma duração e ela é mais rápida, ela é diferente do tarô, porque ela traz de forma intuitiva. Então, tudo aquilo que já está sendo projetado pelo plano espiritual já está projetando em cima de você. Então, vem o aconselhamento. Ok, encerramos essa parte. Passou-se 3 anos, demorou 3 anos para eu pegar toda a prática, e aí veio uma nova fase das cartas, de leitura, e aí eu teria que aconselhar as pessoas. E assim aconteceu esse processo, com esse chamado dos felinos da espiritualidade, e assim eu galguei essa caminhada. Então foi para poder treinar tudo isso, aconselhamento intuitivo, mediunidade, e que veio essas cartas, e que depois, né, dessas cartas, né, claro, veio junto também o curso, né, que veio a apostila, cadê aqui? Veio a apostila também. Então, gente, nada disso saiu da minha cachola, né? Tudo foi intuído espiritualmente. Então, a gente tem que colocar, né, tem que fazer, porque se a gente não faz, aquilo fica parado e a gente não está evoluindo, né? Mas é isso. Ô Anderson, e como que faz para adquirir esse curso, essas cartas, essa apostila, para que, por exemplo, a pessoa queira também, ela também aprender a tirar essas cartas felinas?
como que faz? Que é como se fosse um tarô, né? Mas é um tarô extraterrestre, né? Um tarô felino, né? Eu vou fazer uma demonstração enquanto eu explico aqui, só que isso é de uma forma geral, tá, gente? Então, assim, vai ter informações que a Sônia vai deixar aqui também neste vídeo, mas caso vocês queiram, pode procurar lá o canal Felinos Despertar Cristal no YouTube, lá vai ter um vídeo explicando tudinho, todas as dúvidas, vai ter e-mail, vai ter tudo certinho. Vocês vão, quem tiver, claro, interesse, né, tem alunos que já estão aqui assistindo a live aí também, vão receber essa apostila e esse curso em casa, né, a apostila, as cartas. Físico, na casa. Isso, vai receber. Tem um programa aí muito bacana de desconto e a pessoa vai assistir pelo YouTube, então é fácil demais. Né? Então tem gente, mas eu não sei lidar com Hotmart, por exemplo. Então ele vai ser no YouTube, né? Já está sendo, né? Então é muito bacana, é de fácil entendimento os vídeos, ele é todo legendado, pensando até em pessoas com condições, de repente, de leitura ou de audição. Não ouve bem? Tem a leitura. Não sabe ler bem? Pode ouvir, né? Então, pensando em todas as pessoas, adaptabilidade no vídeo, né? E assim aprende no YouTube, vai aprendendo e vai consultando eu a todo momento que eu estou à disposição, Sônia. As informações estão aqui na descrição do vídeo, viu, gente? Quem se interessar para se aprofundar aí nas cartas felinas, toda a descrição está aqui. Está na descrição do vídeo todas as informações. O Anderson vai fazer uma demonstração, né, Anderson? Vou fazer uma demonstração agora. Quem quiser resposta, gente, coloque aí no seu campo mental o que você gostaria de saber, ou se é uma resposta do plano espiritual. Lembrando que este é um aconselhamento que a espiritualidade traz para a sua frequência. Então, se vem esse aconselhamento, mas você não quer ter essa resposta, ou você não quer praticar, uma escolha pessoal, né? Nada é imposto realmente, né? E assim vai acontecendo, né, meu povo? Olha o que a Alexa escreveu na tela. Vamos lá, gente. Vi 2 cartas aqui. Começando, então, rápido já. Carta felina, que é essa aqui. Jorge vai ler o que a Alexa escreveu aí, Anderson? Pode ler, Jorge. A nossa amiga Alexia, ela sempre avisa o Anderson. Já fiz, super indico, esta conexão com a energia felina, material de qualidade, vídeos interativos, consultoria 100%. Coloca da Namori também. Gratidão, não paguei para ela falar, hein? A gente só fala o que é viável. O que é? Anamori. Animori. Anamori. Onde está aqui? Aí embaixo. Aí. Aqui, exibir. Vamos ver da Anamori. Eu estou estudando cartas felinas, vibração forte das felinos. Olha, parabéns, Ana. Bom, a Kátia também está recomendando. O interessante que a gente trouxe no canal, que é para vocês conhecer o trabalho do Anderson mesmo, saber que a gente está na mesma frequência, mas de modos de trabalhos diferentes, mas vibrando na mesma sintonia, entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, diferente do meu trabalho do ele, é a mesma coisa, só vai mudar o jeito de trabalhar, mas, como vocês estão vendo, quem fez gostou, assina embaixo, então... Tira da namoro. Deixa ele... Agora, vamos lá então, Anderson, fica à vontade. Gente, enquanto eu estava aqui escutando as palavras, foi me trazido aqui uma senhora, uma mulher, ela tem os cabelos semi-encaracolados, ela usa muito cabelo preso, e essa mulher, ela até um pouquinho mais cheinha, mais gordinha. Ela tem os cabelos escuros, e aqui é me mostrado ela, tem uma parte de um corredor aqui como se fosse um quarto, e do outro lado a cozinha. Ali ela pede sobre a questão para uma filha, tá? Então a espiritualidade está acolhendo. Não sei quem é você, porque não é me trazido o nome aqui, mas aqui é mostrada essa mulher, tá? Que você pede pela filha. Então, entregue nas mãos da espiritualidade e que, né, os felinos, os mentores, Arcanjo Miguel passe agora à frente para me auxiliar nesta leitura das cartas felinas. Então, aqui essa carta felina, ela vem na cor prata. Significa o quê? Para vocês que sentirem que vai baixar tua vibração nestes próximos 11 dias e também 18, você pode usar roupas ou acessórios na cor prata. Irmão, eu não gosto de usar roupa prata. Pode ser até um brinquinho, tá? Acessórios, uma pedrinha de cristal do lado da cama auxilia, tá? Não é obrigatório.
mas auxilia. Então, aqui vem falando nesta carta que vem obstáculos e que você vai passar por estes obstáculos, vai ter caminhos para poder escolher. E aqui é me projetado muito a questão de um homem parado neste caminho, pensando exatamente se ele segue em frente. Por mais que se tenha caminhos para escolher, mas ele quer saber se ele vai continuar seguindo à frente. Aqui também é me mostrado uma grande dúvida. Quando ele vê esse monte de caminho, é como se algo dentro dele falasse, olha, você tem que seguir adiante. Então, siga essa intuição que são os teus mentores e a espiritualidade que está falando. Não pegue direita nem esquerda. Vai com convicção à frente, tá? Aqui também é um período neutro. O que é um período neutro? As nossas decisões é que vai impactar no resultado final. Neutro, não é quente, não é frio, não é lá em cima e não é lá embaixo. Então, neste período neutro, tudo que a gente vier a escolher sabiamente, o desfecho vai ser positivo. Tudo que a gente escolher de uma má forma ou mal pensado, o desfecho não vai ser legal, tá bom? Vamos agora para outra carta bastante importante. Aqui veio duas vibrações, que é a carta-chave. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A carta-chave abre uma porta específica após este leão abrir este caminho, uma área da nossa vida. Aqui vem a área de estudos. Então, como a gente viu sobre decisão, então estude bem a situação. Também os estudos aqui propriamente para quem está buscando se formar ou tem uma prova para fazer, tem que se dedicar. Não adianta ficar perdendo tempo com outras coisas, tem que focar. Foco para não ficar com dúvida e quando chegar a sentar na cadeira para fazer uma prova, aí sim, concentrado. Esquece a cabeça lá de fora, tem que concentrar. Aqui também vem a questão de saúde, tá? Então, esta saúde que vem aqui me mostrando, eu sinto só como cuidado. Não vejo caminhos abertos, ou seja, outras ramificações de saúde. É algo muito específico e que a sua parte, ela deve ser feita, tá? De cuidar. Vem muita energia de a mulher, principalmente aqui na sua parte feminina. Então, procure seu ginecologista, tá? Que vem para uma mulher. Conselho final dessa tiragem até aqui. Olha só, vem o pausar. Tá vendo interrogações ali? Em um dedo, né? Como a gente pensa ali naquela tecla lá, daqueles aparelhos. O que é esse pausar? A gente pode até pensar como se fosse o semáforo. Ele não tem o vermelho, o amarelo e o verde. Então, tem momentos que a gente tem que parar um pouco, né? Quando a gente para ali no semáforo, no trânsito, espera que libere. Então, é um período para a gente parar com segurança, pensar, refletir e aí sim continuar, tá? Esse pausar é importante demais, principalmente nas decisões. Quando se tem uma decisão para se tomar, tem que sabiamente pensar, né? E tem que parar para refletir, né? Não pode tomar assim sem mais nem menos atitude e depois só vai reclamar. E aqui vem o final do final, né? Que é a mensagem do guardião, que é o felino que vem trazendo todo este aconselhamento agora de toda essa tiragem. Cartas de comunicação da espiritualidade. E vem aqui união. Por que vem união aqui? Nós falamos sobre estudo e sobre saúde. Só que aqui a união vem muito mais forte para mim na questão familiar. Você não vai caminhar sozinho, você não vai caminhar sozinha, não vai enfrentar os obstáculos se você só pensar em caminhar sozinho. E aqui a gente pode abrir tanto para a família, para quem te sustenta ali segurando a tua mão, quanto para a espiritualidade. Ninguém faz nada sozinho, inclusive com a fé. Então, este foi o aconselhamento. Espero que auxiliem as pessoas que, por ressonância, se abriram para esta energia. Gratidão, Sônia e Jorge. Falei bem rápido. Com certeza. Maravilhoso. Maravilhoso, Anderson. Então, quem quiser, né, adquirir esse curso maravilhoso aí do Anderson, das cartas felinas, ele está com um valor promocional até dia 22, né, Anderson? Você vai receber todo esse material maravilhoso na sua casa, além de você poder ter aí uma nova profissão, você vai ter um conhecimento muito alto aí dentro dessa espiritualidade extraterrestre aí, dos felinos, né, que é maravilhoso. Então, gente, toda a informação que você precisa tá na descrição do vídeo aí. E o Anderson também preparou para a gente, antes da gente encerrar, uma finalização aí de
intuição, né, Anderson? Você vai fazer uma oração, né, para fortalecer as nossas vibrações, né, para a gente Isso. ficar... Então, gente, é só para emendar ali no que a Sônia falou, todas as informações vão estar nesse vídeo, tá bom? Mas eu criei aqui um desconto exclusivo para todos que estão participando aqui desta live, 15% de desconto, tá bom? Parcela de várias formas, não é nada comigo, é tudo com o seu banco, mas tem um desconto super bacana, tá bom? Mas vamos para o que interessa. Oração. É importante, aqui foi reajustado, tá, gente? Então, enquanto a gente corria aqui com o tempo, que eu sei que são assuntos muito longos, né, para a gente debater, eu e o Jorge e a Sônia gostaríamos de atender todo mundo, mas o tempo fica inviável, né? Mas, primeiramente, eu peço que agora você se abra para este momento de oração. Se você tiver seu copinho com água aí do lado, pegue. Se não tiver, né, depois, com segurança, com calma, você volta nesse vídeo, coloca a tua aguinha do lado ali, coloca as tuas mãos ali, né? Pede que o Papai do Céu te abençoe tuas mãos ali. Você também pode fazer esse papel de fluidificar a tua água, tá bom? Porque nós temos este poder. E eu vou fazer a bênção com a água aqui. Eu ia trazer aqui os 9 atos de Arcanjo Miguel, mas se a espiritualidade me falou, não, tem que ser aberta. Então, assim nós vamos. Neste momento, eu vou baixar um pouquinho a luz aqui, para a gente criar um pouquinho mais de cenário. Eu peço agora que, diante deste momento, eu ativo esta live do canal Jorge Paulo Leonardi e todos que aqui estão presentes, que eles se abram principalmente para esta bênção do nosso Pai Maior, o nosso Deus como conhecemos. Pai, nos dê a vossa bênção. Queridos mentores, vovô Jeremias, vovô José, Exu Guardião da Meia-Noite, ou qualquer entidade que assim sinta a necessidade, nós estamos abertos para a comunicação neste momento. E com a força da esquerda, assim como o Exu Guardião da Meia-Noite trouxe, eu rompo agora todo laço, toda laçada, todo bloqueio, tudo aquilo que for ruim na sua vida, todas as pessoas que estão macumunando contra você, desbloqueando e abrindo as portas do seu trabalho, abrindo todas as portas bloqueadas dentro do seu lar para que o relacionamento melhore, para que você tenha mais clareza de pensamento nas suas decisões, que o financeiro seja desbloqueado e abençoado por consequência agora. Solicito, além da força, da energia da esquerda, rompendo e quebrando, também a presença do Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, rompa agora com sua espada. Quebre agora com seu poder, desenlace, desenrole, quebre, extirpe agora. E deixe simplesmente, lave, faça com que essa pessoa se emocione agora, ó querida Mãe Oxum, ó querida Mãe Ansã, querida Mãe das Águas. Vem agora, minha querida Mãe Odoiá, lavando, tirando todas as amarras, todas as amarguras e marcas desta pessoa. Tudo aquilo que foi dito sobre ela, sobre a vida dela, nas costas dela. Mãe, limpe agora com o teu poder. Eu agora, em tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito de servidor da luz, para que cada um receba e sinta as emoções, as quenturas, as limpezas que cada um deve merecer agora, e todas as aberturas. Vem agora com o teu poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque teu é o poder, a glória para sempre. Com Cristo, em Cristo, sempre em Jesus. Agora, gente, com um copinho de água, caso você tenha, senão depois você faz. Ó, queridos mentores, queridos arcturianos, queridos médicos e doutores espirituais, toda a falange de Dr. Bezerra de Menezes, Arcanjo Rafael, eu solicito agora, Arcanjo da Cura, que fluidifique esta água, e que a pessoa, ao tomar esta água, ela se sinta muito bem.
que todo aquilo que precisa ser tratado vai ser tratado no momento certo, interna ou externamente, no corpo, na mente e no espírito. Está determinado em nome de Jesus. Com uma foi colocado, com 3 eu retiro. Com uma foi colocado, com 3 eu retiro. Está feito, está feito, está feito. Gratidão, Pai Maior. Pode beber a sua água. Se quiser também, pode molhar a tua pontinha do dedo, faz o nome do Pai ali de proteção. Agradeça aos teus mentores e que você esteja em paz a partir de agora. E desta live, vai minha gratidão. Somos todos loucos porque acreditamos na espiritualidade. Estes loucos que acreditamos na espiritualidade é porque nós acreditamos em um mundo melhor, em algo melhor, em nós sermos melhores. Gratidão a todos. Pode beber a sua água. Bom, estamos encerrando o nosso bate-papo, então, Anderson. Coloca os 2 grandes. Vamos lá. Obrigado pelas palavras a todo mundo que estava aí. Na próxima terça-feira, daí vai ser o contrário. Vai ser você, depois eu, o entrevistado. E na outra semana a gente continua com o resto das perguntas, que ficou metade. Mas é mais fácil. Não é nada diferente. As pessoas que tiver dúvida, é só procurar você no seu canal, todo mundo já sabe, né? As informações estão na descrição. As informações estão na descrição desse vídeo que a Sônia colocou aqui do meu vídeo, tudo. E vamos ver se a gente consegue divulgar bastante esse doutrina espiritual que o vô tanto quer e o compadre, né? Para que todo mundo se torne mais espiritual, né? Mais espiritualizado, no bom sentido, né? Que nosso Pai Maior nos abençoe, dê bastante força e proteção para mim, para você, para toda a nossa família, para as pessoas que estão aí, principalmente, e que ajude todos aqueles que passam fome, que procuram um resultado na vida, até um caminho de verdade, né? Que essa boa palavra um dia chegue até eles tudo, mesmo vindo de uma pessoa diferente, não, sei lá, ou que possa ter um recurso melhor na tecnologia. Que nosso Pai Oxalá tenha essa resposta melhor do que eu. Assim seja, amém. Amém. Eu agradeço a todo mundo, Anderson principalmente. Terça-feira sou eu, no caso por você. Se todo mundo puder participar de novo e trazer mais gente para poder assistir, eu agradeço muito no canal do Anderson, o mesmo no meu. Quanto mais gente tiver, a intenção é que a gente tenha uma proposta boa. Muito axé para todo mundo. Obrigado, Anderson, gratidão. E até a próxima, terça-feira que vem. Ô Jorge, deixa eu só fazer uma entrega. Tem uma mulher aqui que foi me mostrada. Essa mulher, ela vai ter uma resposta da espiritualidade, inclusive, já é tarde, mas de hoje para amanhã ela vai ter uma resposta no financeiro dela. Acredite, tenha fé, viu? Deus que abençoe muito. Que bom, tá vendo? A mediunidade, ela se explora de várias formas. O Anderson é médio de intuição. Não precisa da incorporação. Mas ele vê e ouve, né? Mas ele intui e ouve. Então, gratidão a todo mundo daí, ao Anderson, e até terça-feira que vem de novo aqui no nosso humilde Denis vai lá no Felino. Bate-papo. Pessoal, todo mundo que está no chat aí, gratidão novamente, né? Para todo mundo que parou para ouvir aqui, esse cara que fala ligeiro, que fala bastante. Gratidão a Sônia e o Jorge pelo convite, né? E o que vocês estão presenciando aqui é o início de um projeto, né, uma colaboração realmente de todos nós, né? Então, eu venho aqui, eles vão lá, a gente vai abrindo esta rede, e para todos aqueles que sentirem curiosidade, busquem qualquer um destes canais aí, né, o Médium Jorge mesmo aí, a Sônia, o Médium Diniz aí também, né? Busquem essas pessoas, né? Sim, nós temos. Deus que abençoe, gratidão novamente. Gratidão, até mais, cara. Lá no meu canal, viu, também. Com certeza. Até terça-feira que vem. Gratidão, Anderson. Não vão deixar nós na mão, hein, gentarada? Até mais, então. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.